A oxigenoterapia, né, ela é indicada para os pacientes que têm uma saturação em ar ambiente menor que 94%. Né? Nesses casos, se indica ou catéter de baixo fluxo até 6 litros por minuto, e aí você vai colocar máscara cirúrgica no doente, vai pôr o catéter e vai pôr máscara, né? Ou as máscaras com reservatório, quando você precisa colocar mais que 6 litros. Jamais se pode usar, é absolutamente contraindicado usar a macronebulização, né? Ou máscara de Venturi, as máscaras que têm válvula exalatória, porque tudo isso gera aerossol e aí a gente vai contaminar todo o ambiente e principalmente nós profissionais que estamos ali com a cara na frente do doente, né? Então, a oxigenoterapia, ela precisa respeitar um fluxo. Então, se você usa catéter de até 6 litros por minuto e o doente consegue manter uma saturação maior que 94%, mantém ele no catéter. Coloquei o doente em catéter até 6 litros. Ele não melhora, tem saturação abaixo de 94, vai para máscara com reservatório. Se ele não mantém uma saturação maior que 92%, ele vai para o tubo, né? E aí existem várias controvérsias a respeito da instalação da ventilação não invasiva, né? A ventilação não invasiva, principalmente se for de ramo único, ela gera muito aerossol. No Brasil, poucos serviços têm a máscara Hamlet, que é uma máscara que tem uma vedação completa, né? E aí impede a emissão de aerossóis para o meio ambiente. Então, essas máscaras que a gente tem de válvula unidirecional, enfim, mesmo aquelas que tem PIP acoplado, jamais, né? Ainda está contraindicado. Algumas pessoas estão fazendo aí algumas respostas caseiras, colocando tendas, né? Só que ainda assim não é bem indicada a utilização, porque aquela tenda vai virar um meio de cultura de vírus. E aí, quando você abrir ali, tirar o doente, você vai criar um zoológico de vírus, né? Então, não tem comprovação científica. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e a AMIB, né, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, não recomendam, de fato, a ventilação não invasiva, né? Parece que no norte do país mostraram alguns vídeos aí de pessoas que foram revertidas à insuficiência respiratória quando no comecinho com essa conduta. Mas tudo que não tem comprovação científica adequada é bastante arriscado, não dá para considerar como conduta prescrita. Então, os pacientes que não conseguem ter resposta à oxigenoterapia devem ser submetidos à intubação precoce. Essa intubação deve ser feita, né, o que a gente chama de sequência rápida de intubação. Então, precisa ter um médico com perícia, né, porque precisa sedar e curarizar o doente, para a intubação ser rápida, né, não dá para ficar lá tentando laringoscopar milhares de vezes, porque a chance de contaminar a equipe cada vez maior, toda vez que se tenta. Então, sequência rápida para intubação, não ambusa, a gente não vai usar reanimador manual, né, o nosso famoso ambu. A gente vai conectar o doente direto no ventilador mecânico, porque o ambu também tem válvula e também vai emitir aerossol para tudo quanto é canto. Então, o doente vai ser entubado e ele vai usar, então, no ramo inspiratório filtro, né, que pode ser o HME, e no ramo expiratório o filtro EPA. Então, precisa de filtro INS e de filtro ES. Nunca esqueça que o ar exalado em ventilação mecânica vai para o ambiente. Então, eu preciso segurar esses vírus aí no ramo expiratório. Então, o filtro EPA precisa ser instalado ali no ramo expiratório também, né? O que nós temos notado aí na prática clínica é que esse doente, ele não perde a complacência pulmonar. Ele não perde. Então, ele não precisa de volume corrente alto. Então, a gente vai ajustar os parâmetros, né, muito parecidos com a estratégia protetora de ventilação mecânica SARA, mas é possível completamente adequar aí um volume corrente de 6 ml por quilo e o paciente fica bem. E mesmo que ele faça uma hipercapnia, se ele tiver aí um pH aceitável, né, acima de 7,30, permita a hipercapnia. Porque o volume corrente elevado pode piorar a lesão pulmonar, aumenta o edema por cisalhamento, né? Deixar o pulmão hiperdinâmico não é uma boa ideia nesse momento, né? A titulação da PIP é extremamente importante, né? Embora ele tenha complacência, ele tem muitas áreas de shunt.
Então, se titula a PIP ou pela curva, né, pelo ponto de inflexão da curva, volume, pressão volume, ou calculando a complacência estática desse paciente. Aí, quando você alcançar o máximo de complacência, é a PIP ideal. Então, deve ser titulada. Não é uma PIP baixa, é uma PIP alta. Então, não dá para colocar empiricamente, até porque esse doente está chocado e a PIP tem repercussões hemodinâmicas. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de titular essa PIP. Uma outra coisa extremamente importante é avaliar esse driving pressure do meu paciente, né? Que é aí o nível de pressão que vai ficar nas vias aéreas desse paciente, né? Então, sempre avalia, deixa uma driving pressure aceitável para a gente evitar essas lesões por cisalhamento. E se preconiza a posição prona. Então, pronar o paciente, né, por um período de até 6 horas, parece que realmente melhora o quadro. A posição prona faz com que o líquido desça para os ápices pulmonares e isso alivia as bases pulmonares para que faça a troca gasosa. Lembrando que as bases são as nossas maiores áreas pulmonares. Então, você libera a maior área do pulmão. Então, tem pacientes que tá ficando aí até 6 horas em prona, e aí depois se avalia, e se ele não tem boa resposta à posição ventral, ele volta para a posição prona, porque é a única forma que você tem de manter aí uma saturação adequada, né? Uma oxigenação um pouco melhor, já que é um doente extremamente grave. Bom, esse paciente, ele tá ficando aí de 10 a 14 dias em ventilação mecânica. E o desmame, né, vai ser um desmame difícil, até porque esse pulmão provavelmente vai ficar bastante sequelado. A gente ainda não sabe das sequelas a longo prazo, mas certamente elas virão, né? Então, a gente vai ter uma população aí de fibrótico, enfim. Vamos estudar para saber o que vai acontecer depois, né? Porque é uma avalanche inflamatória muito grave que vai levar à liberação de miofibroblastos e que pode fibrosar, sim, o interstício e até os alvéolos. Então, assim, vai ser um desmame chato, difícil, você vai precisar fazer treinamento muscular respiratório, porque esse doente ele vai ficar sedado, talvez curarizado, porque como você vai colocar a ventilação com baixos volumes correntes, se não seda muito bem o doente, você não consegue ventilar ele, então ele vai estar muito paralisado. Então, a chance dele perder força muscular é enorme, né? Aliás, ele vai perder. Então, é um desmame bem complicado. Mas o que a gente está vendo é esse período aí, né, de 10 a 14 dias. Desses doentes que complicam, a mortalidade é muito alta, de 40% a 50%. Então, são pacientes que realmente vão a óbito, pacientes graves, né, muito graves. Até por já terem alguma outra doença de base. Então, acaba exacerbando e aí você perde mesmo o doente, né. As medidas de mobilização precoce, elas só devem ser tomadas depois desse período que o doente estabiliza a hemodinâmica, né? Então, o seu paciente estabilizou do ponto de vista hemodinâmico, você consegue manter ele com um padrão respiratório adequado e uma oxigenação na posição ventral, já vale a pena pensar em mobilização. Não tem protocolo ainda. A gente não tem estudos bons que nos fale quais são as fases, enfim. Mas a gente já começa com a mobilização passiva, né? Que mais que é importante? A avaliação hemodinâmica, ela vai te ajudar ali a nortear os parâmetros ventilatórios, né? Então, tenta proteger o pulmão o máximo que você pode e vai acompanhando aí a radiografia de tórax, a tomografia e a gasometria diária para ver em que momento você pode começar a pensar em desmamar esse doente. Não tenha pressa, né? Porque não é rápido, né? Não é uma resolução rápida, não, desse processo. Por último, tem aí essas pesquisas com essas drogas que parecem milagrosas, mas não é bem assim, né? Então, tem a hidroxicloroquina, que não está mostrando uma grande melhora nos doentes aqui no Brasil, mas os pesquisadores falam que pode ser o momento que ela está sendo aplicada, porque no Brasil os protocolos estão aplicando essa medicação quando o doente já está muito grave. E tem pesquisador que acha que não, tem que já entrar no início da insuficiência respiratória. Então, deve mudar por aí. A hidroxicloroquina, ela auxilia a segurar a cascata inflamatória para o doente não entrar em CIRS, né? É uma droga já bem utilizada, bem conhecida,
pela ciência e pelos médicos, então por isso que foi aprovado antes dos estudos, porque não tem estudo conclusivo. O estudo francês, ele tem muito viés metodológico, né? Mas como é uma droga já conhecida, é possível de fazer a aplicação visando que nós estamos numa pandemia e que o doente grave é muito grave, né? E tem uma mortalidade alta. Então, a gente tem uma outra droga aí que está sendo testada em nível celular ainda, né? Essa droga, ela auxilia, é um antiparasitário e ela diminui o processo de replicação viral. Ela segura, não deixa o vírus replicar e diminui a carga viral e, claro, o processo inflamatório. Então, vamos torcer, né, para essas pesquisas aí apontarem um norte para a gente conseguir conduzir melhor todo esse processo tão avassalador que a gente vai enfrentar aí nos próximos dias. Gente, muito, muito boa sorte na sua condução. Se cuidem, protejam-se, estudem muito. A gente está tendo aí ainda o benefício de ter desenvolvido a pandemia depois de outros países. Então, nós estamos recebendo já protocolos e muita pesquisa, coisa que eles não tiveram os primeiros, eles foram às cegas, né? Então, vamos com força e tomara que essas pesquisas nos norteiem, nos traga aí uma resposta rápida para a resolução dessa crise gravíssima de saúde. Um grande beijo e fiquem bem.